moradores do Morro do Fórum, em Ubatuba, começaram a deixar as casas da comunidade nessa manhã. A desocupação acontece por determinação da Justiça após um pedido da Prefeitura, que considera o local de risco para deslizamentos. O repórter Rafael Rodrigues está na cidade acompanhando tudo desde cedo e ao vivo traz mais informações. Ô Rafa, essa ação acontece de forma pacífica? Para onde as famílias estão indo? Boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você, para todos que nos assistem. Essa ação começou logo cedo, pelas 5 horas da manhã. A Polícia Militar já começou a conversar com esses moradores, lembrando que a ação aconteceria ontem, mas acabou sendo adiado. O clima de muita tristeza desses moradores que estão saindo agora dessas casas que estavam ocupadas lá no Morro do Fórum. Inclusive, a gente já conversou com a Prefeitura e confirmou que algumas demolições já estão sendo efetuadas. E para dar mais detalhes como está acontecendo essa ação, a gente vai conversar com o secretário de Assuntos Jurídicos aqui de Ubatuba, Ronaldo Andrade. Secretário, boa tarde. Como é que tem acontecido essa ação? As famílias que não têm, por exemplo, casas de parentes para ir, poderão vir para cá, para o Tubão? Boa tarde. Boa tarde. Então, provisoriamente, nós temos aqui reservado esse ginásio de esportes justamente para abrigar esses ocupantes que não têm familiares ou amigos ou um outro local para onde possam ir. Há uma dúvida também da questão do auxílio moradia e também de casas populares. Há alguma ação de casas populares a serem construídas futuramente? Como é que tem funcionado essa questão, por exemplo, do auxílio aluguel? Então, o município tem ofertado aos ocupantes já há um bom tempo o auxílio moradia, justamente para evitar este momento dessa execução dessa ação de hoje que está ocorrendo. Mas houve resistência pela grande maioria deles em receber o auxílio. O auxílio ele vai até um salário mínimo, o valor, e por um período de até 12 meses, tá? E independentemente disso, o município ele tem agendado aí, tanto com o Estado quanto a União, programas habitacionais. Só que são programas que vão de médio a longo prazo, nada de imediato. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, secretário? Então, tá aí, Carol, são 170 famílias que estão sendo removidas do Morro do Fórum. A gente vem acompanhando esse caso há mais de 2 meses e, é claro, vamos continuar aqui. Por aqui, algumas famílias já estão alojadas, com crianças, inclusive, e ao longo de todo o dia. E se for necessário, amanhã e durante toda a semana, essas famílias virão para cá, é claro, com o apoio da Prefeitura, há caminhões e vans também trazendo as coisas dessas pessoas, mas o clima por aqui é realmente de tristeza, já que eles precisaram deixar hoje o Morro do Fórum. Volto com você, Carol. Pois é, Rafa, a gente imagina essa situação, Inclusive percebemos aí algumas barracas, Esses pertences das famílias que já começam a chegar aí no ginásio. Obrigada pelas informações e a gente segue acompanhando esse caso então. 3 crianças ficaram feridas em um acidente entre carro e caminhão na Avenida Tancredo Neves, no Jardim Pararanguaba, em São José dos Campos. A batida aconteceu no começo da manhã e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. As vítimas de 9, 10 e 11 anos estavam no carro na hora da batida e tiveram ferimentos leves. Elas foram levadas ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Desde o ano passado, a gente vem noticiando aqui no Band Cidade o problema da falta de luz nas ruas de Taubaté. Você deve lembrar, foram inúmeras reclamações e depois de uma licitação ter sido finalizada, uma empresa assumiu a manutenção da iluminação da cidade. Os vídeos enviados por moradores mostram postes com luzes apagadas em vários bairros de Taubaté. Os registros são na Vila Marli, Vila das Graças e no distrito de Quiririm. Quem vive na Vila São José também enfrenta o mesmo problema. Na Avenida Elvino Moraes, quando a noite chega, quem passa pelo local fica com medo devido à escuridão. Neste ponto, o poste perto de uma escola também está sem luz. Eu acabo atravessando, indo pela outra calçada, e atravessando lá de novo, porque a academia fica justamente desse lado. Só que por conta da escuridão ali, a gente fica com receio de repente tropeçar e cair, sair alguém de lá de dentro querendo fazer alguma maldade pra gente, Tem a falta de iluminação, o terreno baldio e aí junto o medo, aí não dá. A gente está com esse problema há mais de um ano. Desde o ano passado a gente vem sofrendo
vários furtos dos pedestres que passam aqui durante o período noturno. E isso está se tornando constante. Após uma licitação no valor de R$ 2.260.000, uma empresa assumiu a manutenção da iluminação pública da cidade. O contrato vale por 1 ano. Para dar conta de tanto trabalho, as equipes realizam cerca de 100 atendimentos por dia. A empresa está atuando há menos de um mês na cidade. A prefeitura já tinha registro de 2.500 pontos apagados. O primeiro passo é resolver esse problema. Após isso, todos os novos registros terão 5 dias para serem resolvidos. É fazer a correção nas vias públicas. Então, todo ponto escuro na frente de residência, na frente de comércio, a Engeluz faz essa troca. Praças, vielas, algum trabalho para a comunidade, aí as nossas equipes, que são 2, nós fazemos esse trabalho de iluminação pública também para atender a população. Taubaté estava desde o ano passado sem uma empresa responsável pelo serviço. O caso foi parar na Câmara Municipal e os vereadores chegaram a suspender a taxa de iluminação pública. O Band Cidade mostrou o problema. Os moradores passaram meses enfrentando a falta de lâmpadas nos postes. Com uma nova empresa contratada, o município garante que a situação vai ser normalizada. Mais de 2.500 pontos nós tínhamos dentro do catálogo aqui do município de Taubaté. Nós já tínhamos cadastrado isso, mais ou menos 2.500 pontos de pontos escuros na cidade de Taubaté. É lógico que esse número vai aumentando dia a dia, porque tem problema das chuvas, que é uma época bem complicada, que tem muita queda de energia, queima várias lâmpadas aqui no município de Taubaté, então a tendência é sempre aumentar, mas a partir do momento que a empresa chegou e ela conseguir cumprir todas as suas obrigações do município, a gente, dentro de um prazo curto, a gente consegue resolver esse problema. Tomara que não demore muito, né, para a situação ser totalmente normalizada. A gente fica na torcida. Em Cruzeiro, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal durante uma operação que reprime crimes de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes pela internet. Ao vivo, a repórter Caroline Correia tem mais detalhes. Oi, Carol, boa tarde para você. Oi, Carol, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Como você disse, hoje a Polícia Federal cumpriu, então, mandados de busca e apreensão para tentar diminuir, né, os crimes de pornografia infantil em Cruzeiro. E durante essa ação, esse homem de 44 anos foi preso na Vila Canevari, em Cruzeiro, por armazenar no seu celular, em vários celulares e também em computadores, mídias com conteúdo de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia e esses materiais, esses eletrônicos apreendidos. Ele pode levar uma pena de 1 a 4 anos, além de multas. Lembrando que o ECA, o Instituto das Crianças e Adolescentes, pune quem adquire, possui ou armazena esse tipo de conteúdo, né, de pornografia infantil. Esses mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Criminal da Justiça Estadual de Cruzeiro a pedido da corporação, né, ou seja, da polícia, enquanto fazia investigações. Então a polícia deflagrou hoje essa operação com esse objetivo de diminuir esses tipos de crime. Carol. Obrigada, Carol. Polícia Federal aqui da região, então, está firme, né, para combater esse tipo de crime. Valeu. Boa tarde para você. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, divulgados nesta segunda-feira, apontam que na região houve queda nos índices criminais. Entre os crimes que desaceleraram estão os homicídios e os casos de estupro. O levantamento mais recente da Secretaria de Segurança Pública do Estado reúne os dados da região referentes a outubro deste ano. Segundo a SSP, no mês passado, foram registradas 18 mortes violentas e 29 no mesmo período de 2022, uma queda de 37,9%. Os casos de estupro também caíram, 58 em outubro deste ano contra 64 no mesmo mês do ano passado, uma redução de 9,3%. Roubo e furto são outros crimes que apresentaram diminuição no último mês. Já latrocínio teve um leve aumento, um registro no mês passado e nenhum em outubro de 2022. As cidades que mais tiveram vítimas de homicídio foram São José dos Campos, com 3 mortes violentas em outubro deste ano, 3 no mesmo mês do ano passado, e Taubaté, com 2 homicídios no mês passado e também 2 em outubro do ano anterior. Em São José, os casos de estupro aumentaram 57%. E em Taubaté, 50% no comparativo entre os dois períodos.
Primeira pausa no Band Cidade, daqui a pouco eu volto com mais notícias da região. Agora hora certa para você, 12h40. De volta com o Band Cidade, a chuva da tarde dessa segunda-feira causou transtornos em São José dos Campos. Moradores enviaram imagens para a TV Band Vale de vários pontos de alagamento. No bairro São Judas Tadeu, parte de uma residência desabou e uma rua ficou com asfalto danificado. A Prefeitura informou que a Defesa Civil atendeu ontem 2 ocorrências e continua atuando nesta terça-feira. Até o momento, não há registro de desabrigados, desalojados ou feridos. Nós também pedimos um levantamento para a Secretaria de Manutenção e ainda aguardamos retorno. E hoje tem mais chance de temporais na região. Vamos conferir então os detalhes na previsão do tempo. Em Jacareí, hoje à tarde, a máxima deve chegar aos 29 graus, faz um pouco de calor e tem chance de temporais. Taubaté também com chance de tempestade nessa tarde. Por lá, a máxima deve chegar aos 31 graus. Em Guaratinguetá, a mesma previsão, viu, gente? Máxima de 31, também com chance de chuva forte, com raios e temporais. Em Areias, máxima de 29, também com chance de chuva forte, fica o alerta aí para os moradores. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, também com chance de temporais. Por lá, a máxima hoje deve chegar aos 23 graus. Ilhabela, no litoral norte, máxima de 27. Por lá, chuva mais tranquila, uma chuva moderada aí ao longo dessa terça-feira. Agora a gente tem o destaque da previsão. Olha só, hoje em São José dos Campos a máxima chega aos 28 graus e em São José também tem chance de temporais, viu? Amanhã essa chance continua, também aí com máxima prevista de 28 graus. Já na quinta-feira ainda deve chover em São José, mas uma chuva mais tranquila e a máxima segue a mesma, 28 graus. Na sexta-feira, previsão de sol, o calor fica um pouquinho mais intenso, máxima aí de 31, e no sábado esquenta mais um pouquinho, máxima de 32 e não tem previsão de chuva. Hora do destaque do portal bandvale.com. Em Caraguatatuba, a Justiça acatou um recurso da Prefeitura para que as gratificações aos servidores públicos previstas em lei sejam mantidas. A decisão de primeira instância havia julgado irregular o pagamento das gratificações, mas, segundo a nova determinação, a lei vigora há quase um ano e, por isso, é considerada lícita. Com isso, o município disse que os pagamentos devem ser feitos para os trabalhadores contemplados na próxima quinta-feira. No bandvale.com, você confere todos os detalhes desse caso e também um vídeo do prefeito Aguilar Júnior comentando aí essa decisão. Mais um intervalo rápido aqui no Band Cidade. Logo mais tem a sua participação com as mensagens do nosso WhatsApp. Quer mandar para a gente um abraço, fazer a sua reclamação ou até mesmo mostrar uma foto da sua família? Manda para a gente. O nosso número é o 99716-8021. Ainda dá tempo de participar. Eu volto já. Estou de volta e sabia que a sua colaboração nos ajuda a fazer um jornal cada vez melhor? Então salve o número do nosso WhatsApp e interaja com o Band Cidade. Nos envie fotos ou vídeos mostrando os problemas da sua cidade que a nossa equipe corre atrás de uma resposta. Pode ser também um comentário ou uma sugestão. Bora então para a primeira mensagem aqui na nossa tela, é do Glauco de Jacareí. Boa tarde, ontem foi bem chuvoso, porém com muita informação com as notícias do Band Cidade. Obrigada, Glauco, pela sua audiência, espero que não tenha acontecido nada de grave aí na sua cidade por conta dessa chuva, né? Realmente, principalmente aqui em São José dos Campos, choveu muito nessa segunda-feira à tarde. Valeu! Próxima mensagem agora é a Célia de Pindamonhangaba. Boa tarde, assisto o jornal todos os dias. Valeu, Célia, obrigada, fico muito feliz com a sua mensagem, viu? Abração para você. Agora é o Marcelo de Caçapava. Boa tarde, olha a situação da reforma feita em uma creche no Jardim Caçapava, bem na hora do lanche das crianças. Ele mandou um vídeo pra gente, olha só como é que ficou aí o espaço, o refeitório da creche, né? Bem alagado por conta aí da chuva da tarde de ontem. Preocupante a situação, né?
Marcelo, a Prefeitura de Caçapava informou que esse incidente aconteceu porque a quantidade de chuva foi maior que o volume suportado pela calha, mas como foi no refeitório, não chegou a atrapalhar as aulas dessa segunda-feira. Ainda segundo o município, a Defesa Civil já vistoriou o local e ainda hoje uma equipe técnica deve fazer a manutenção para arrumar o teto da escola. Fica aí então o retorno para você. Obrigada também pela sua participação. E o Papai Noel já chegou em muitos lugares, né? Mas em São José dos Campos, o bom velhinho também é poeta e espalha a arte da poesia por varais na cidade. Penduradas como roupas no varal, assim mesmo, com grampeadores que carregam poesias cheias de criatividade. E as palavras conquistam e espalham mensagens que inspiram. Quando nasce uma amizade, é como um raiar de sol. A gente fica radiante e nesse mesmo instante, o que era tristeza, em alegria se transforma. Essa ideia eu tive observando a minha esposa, colocando as minhas camisetas com os poemas para secar num varal de chão. Aí eu imaginei, em vez das camisetas, eu colocaria os meus poemas. E fiz o silk screen desses poemas, cortei num formato agradável e comecei a pendurar e virou varal de poesia. Aos 68 anos, Ismael tem 4 livros publicados. O poeta leva essa arte até feiras livres em São José dos Campos. O principal objetivo é resgatar a leitura lúdica, incentivar esse hábito cada vez mais raro. As crianças hoje já nascem tão ligadas na tecnologia, já nascem fazendo selfie mesmo, né? Então eu falei, poxa, eu passei a minha vida toda dentro dos livros. E hoje eu vejo que as crianças não têm muita criatividade porque elas já têm tudo pronto. Aí eu falei, vou levar minha poesia para a rua, vou levar meus livros para a rua para ver se as pessoas voltem a ler. Apesar de brincar com as palavras, o poeta é detalhista e leva os conceitos bem a sério. A habilidade com as palavras, a simpatia e toda essa energia vão além. Ismael leva a magia até as pessoas, não só pela poesia, mas também, olha só, como Papai Noel. E foi em uma das feiras que o Ismael participa que ele foi visto e convidado para ser o bom velhinho do Natal. Através das palavras do poeta, o mundo fica mais colorido, mais bonito. E o Natal é a mesma coisa. O espírito natalino é uma coisa que envolve as pessoas de uma maneira tal que tudo se modifica, a gente sorri mais, a gente abraça mais. Alex e a filha Aline ficaram encantados. O prazer de levar meus filhos para estar vendo, não só aqui, como em outro shopping também, entendeu? E eles ficam contagiosos com a magia, com o amor, o afeto, o carinho que tem de um ser humano, né? Ho, 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 ho! Um Feliz Natal! Talentoso demais esse Papai Noel. Antes de encerrar o jornal, olha só esse registro de Ubatuba. O Centro de Pesquisa Educacional Costa das Toninhas divulgou nas redes sociais imagens de um filhote de golfinho toninha sendo amamentado. A espécie é a única em ameaça de extinção no Brasil. Segundo a organização, as toninhas amamentam por cerca de 9 meses e no vídeo inédito, um filhote com cerca de 4 semanas é alimentado pela mãe nas águas do litoral norte. O grupo também divulgou um close dos golfinhos nadando juntos. Muito lindo, né? Terminou o Bom Cidade de hoje e mais tarde, 10h30 da noite, tem o segundo episódio do MasterChef Mais. O que será que...